O detetive Joey Quinn sabia o segredo de Dexter. Do esboço policial de Kyle Butler aos sacos no mar, ao assassinato de Stan Liddy, à incriminação de Lagertha, à execução de Oliver Saxon. No final da 8ª temporada, posso dizer com quase absoluta certeza que Quinn sabia que Dexter era o açougueiro de Bay Harbor. Mesmo sabendo a verdade, Quinn não fez nada a respeito. O que levanta a questão: por quê? Neste vídeo, vou provar que Quinn sabia que Dexter era um serial killer e explicar como uma combinação de medo, super autopreservação e amor o impediu de tomar qualquer atitude. Para responder a estas perguntas, primeiro precisamos desvendar quem Quinn realmente era como personagem. Quinn foi introduzido na 3ª temporada da série após sua transferência da narcóticos para homicídios. Ele parece ser um policial bastante comum, com um longo histórico no combate ao crime e imediatamente demonstra interesse em Deb. Belo relógio. Imite-me. Nada real, só lentamente se recuperou. No entanto, com a introdução de Yuki Amado, fica quase imediatamente claro para nós que Quinn é de alguma forma obscura, ou no mínimo, altamente questionável. Yuki, ex-parceira de Quinn no departamento de narcóticos e agora oficial de assuntos internos, parece determinada a derrubar Quinn. Embora os seus motivos pareçam pessoais e implacáveis, as razões exatas por trás da sua vingança permanecem obscuras. A princípio, Yuki mira na oficial Deborah Morgan, tentando manipulá-la para se tornar uma informante contra Quinn. Oferece a promessa tentadora de um distintivo de detetive como recompensa pela cooperação, enquanto também ameaça retê-lo caso Deborah recuse. Apesar da pressão, Deborah mantém a sua posição e recusa-se a ser uma delatora. Entenda-me, quando digo que você tem a pessoa errada, quero dizer eu. Essas pessoas são mais do que apenas números de crachá para mim, são meus amigos. Eles são minha família. Durante grande parte da temporada, Yuki permanece implacável, assediando persistentemente Deborah por meio de telefonemas, mensagens de texto e confrontos inesperados. Ela chega a ameaçar a reputação de Deborah, insinuando que exporá suas conversas privadas. Deborah acaba contando a Quinn sobre a investigação, o que o leva a agir para interromper o inquérito de Yuki. Num confronto final na estação, Yuki revela que seu rancor vem do envolvimento indireto de Quinn na morte de um policial. O policial está morto porque Quinn cometeu erros fatais. Vim pedir a sua ajuda para tirá-lo de circulação. Você recusou. Os próximos policiais mortos serão por sua causa. Quinn argumenta que a situação era complicada, mas isso mostra sua tendência a contornar as regras quando lhe convém. Isso o retrata como um policial que opera em áreas cinzentas, alguém que está disposto a fazer vista grossa. Seu lado sombrio é mais desenvolvido na 4ª temporada, quando Quinn se interessa por Christine Hill, uma repórter determinada e filha de Arthur Mitchell, o Trinity Killer. Cobrindo o caso de Lisa Bell, a primeira vítima de Trinity na tela, Christine flerta com Quinn para obter informações, e Quinn, sendo o profissional absoluto que é, entrega seu número. Mais tarde, Quinn encontra Christine novamente e, em outra violação de confidencialidade policial, compartilha detalhes sobre os assassinatos das férias, que ela rapidamente usa para publicar um artigo. O fato de ele ter feito isso violou as regras e os limites profissionais esperados de um detetive. Quando Maria lê o artigo, ela diz a Quinn para parar com a conversa fiada, lembrando-o dos perigos. Como esperado, Quinn ignora os avisos e continua seu relacionamento com Christine, compartilhando detalhes sobre os maiores casos da Metro de Miami. Durante um momento íntimo, ele revela informações cruciais sobre a investigação do Trinity Killer, incluindo a teoria de Lundy. A informação permitiu a Christine manter-se um passo à frente na proteção do seu pai e, em última análise, contribuiu para sua decisão de atirar e matar o agente Lundy e ferir gravemente Deb. Christine agiu para proteger seu pai, o Trinity Killer, mas a negligência de Quinn facilitou sua ação. Embora ele não pudesse saber a verdadeira identidade dela ou suas intenções violentas, ele ainda é, de certa forma, responsável. A polícia existe confidencialmente para evitar que coisas assim aconteçam, mas Quinn não parecia se importar. Ele quebrou as regras e entregou os detalhes confidenciais de Christine, que ela explorou ao tomar ações violentas contra aqueles que estavam perto de desvendar o caso. Se Quinn tivesse feito o seu trabalho corretamente e mantido o silêncio, o assassino da Trindade poderia ter sido apanhado mais cedo, e Lundy ainda poderia estar vivo. Seu comportamento provou mais uma vez que ele era um péssimo policial, pois priorizava o prazer pessoal e a gratificação em detrimento de seu dever de fazer cumprir a lei. A natureza irresponsável de Quinn como policial é exemplificada quando Dexter o flagra roubando de uma cena de crime, um evento que desencadeou uma vingança pessoal e leva Quinn a começar a investigar Dexter. Durante uma investigação, Quinn é encarregado de inventariar os pertences da vítima, incluindo um cofre cheio de dinheiro. É claro que ele não faz isso, enquanto Dexter, distraído com seus próprios problemas, coleta evidências nas proximidades. Quinn abre o cofre, usando a data de nascimento da vítima como código. Ele guarda parte do dinheiro antes de catalogar o restante. Quinn percebe Dexter observando o roubo.
e por um instante, seus olhares se encontram intensamente. Silêncio. Ele rapidamente se recompõe, sem perceber que Dexter não se importa de verdade. Não se preocupe, Quinn. Tenho coisas muito mais importantes com que me preocupar. Neste ponto da série, as tendências obscuras de Quinn são impossíveis de ignorar. Encobrir um oficial viciado em drogas, vazar detalhes confidenciais do caso para Christine Hill e embolsar dinheiro de uma cena de crime. Tudo revelando um policial disposto a quebrar as regras sempre que lhe convém. Isso é essencial para entender por que Quinn se manteve longe do caminho de Dexter. A lei não corria em suas veias como em Lagertha ou Dawkins. E ele não era o tipo de pessoa que arriscaria a vida em nome da justiça. A essa altura, somos levados a ver Quinn como um indivíduo muito esperto, com um talento especial para analisar situações perigosas e complexas. Sua astúcia engenhosa não só reforça seus instintos aguçados, mas também prenuncia sua eventual decisão de se afastar de Dexter. A capacidade de Quinn de ler as pessoas é evidente na forma como ele conquista a confiança de Anton e desvia habilmente o escrutínio da corregedoria. Essa compreensão intuitiva de quando avançar e quando recuar destaca seus instintos de autopreservação. Isso também reflete sua abordagem posterior a Dexter. Mas já lá vamos. No momento em que Quinn rouba a cena do crime, as tensões entre os dois já estavam altas, pois Dexter havia estragado um caso em que Quinn estava trabalhando, levando os arquivos errados para o tribunal. Mas Quinn decidiu deixar para lá e tentar fazer amizade com Dexter. Com mais probabilidade de neutralizar qualquer ameaça, ele começa com uma conversa casual e depois tenta conquistar Dexter, oferecendo-lhe bilhetes muito caros para um jogo dos Dolphins. Ajuda-me aqui, Dexter. Tenho feito de tudo para que as coisas fiquem bem entre nós, mas não importa o que eu faça, você simplesmente joga na minha cara. Você não precisa se acertar comigo. Vamos. O que vai ser preciso, Quinn? Não me importa se você é um policial corrupto. Mas Dexter não está nem um pouco interessado. Quinn leva a rejeição para o lado pessoal, marcando um ponto de virada significativo em seu relacionamento, pois Quinn começa a ver Dexter com crescente desconfiança e suspeita. Sabe, quando você começa a não gostar de alguém, você passa a ver tudo o que ela faz sob uma luz negativa. Bem, foi exatamente isso que aconteceu com a Quinn. E pelo resto da temporada, ele se tornou cada vez mais desconfiado de Dexter. Finalmente notando seu comportamento estranho, o relacionamento se torna cada vez mais tenso e conflituoso. É tudo o que você tem. É tudo o que posso te dizer. Dex. Olá, amigo. Continue a andar. Não estou com humor. Rafta. Isto se chama almoçar, amigo. Fora do campus, como de costume. Em uma ocasião, quando Dexter está investigando uma pista sobre Trinity, Quinn o ataca, resultando em ele ser jogado no chão. O quê? Quando você vai parar de perseguir o tal? Você não vai querer questionar minha lealdade à minha família, Quinn. Hoje não. Faça o seu trabalho. As suspeitas de Quinn atingem o clímax quando Rita é morta pelo Trinity Killer. Já era estranho que ela fosse o alvo, pois não se encaixava no perfil típico de suas vítimas, tornando seu assassinato uma anomalia no ritual estabelecido. Quinn começa a ligar os pontos, notando as irregularidades nos métodos de Trinity, e como eles estranhamente se cruzam com a vida de Dexter. A reação sem emoção de Dexter à morte de Rita não ajuda, enquanto os que estão ao redor de Dexter lamentam. Sua postura apática e distante se destaca, especialmente para alguém que acabou de perder a esposa de forma tão violenta e trágica. Nos momentos seguintes à descoberta, o choque de Dexter faz com que sua fachada cuidadosamente construída escorregue, expondo uma frieza insensível que não se alinha com o marido enlutado que ele deveria ser. Quinn é a primeira a notar isso. Na metade da sua coxa direita, dissecando sua artéria femoral. Hábito de precisão. A esposa dele acabou de morrer. Ele está enviando um relatório de laboratório. Sério? O vizinho do lado, o cara com A, você sabe, testa. Ele ficou mais chateado com a Rita do que o Dexter. Na quinta temporada, vemos uma mudança drástica no desenvolvimento da personagem Quinn. Ele começa a demonstrar um interesse mais profundo em Deborah depois que eles dormem juntos na casa de Dexter e Rita, o que é errado de várias maneiras, mas isso é um vídeo completamente diferente. Deborah se arrepende do encontro imediatamente, mas Quinn vê potencial para um relacionamento e continua a persegui-la ao longo do tempo. Com o tempo, Deborah começa a se afeiçoar a ele e, eventualmente, retribui seus sentimentos. Ao mesmo tempo, Quinn começa a montar a teoria sobre o assassinato de Rita, a falta de emoção de Dexter, seu comportamento estranho durante a ligação para o 99 e o fato de a morte de Rita não corresponder ao modus operandi de Trinity levantam suspeitas para Quinn. Ele descobre que Rita beijou seu vizinho Elliot e que Dexter sabia disso. Quinn começa a pensar que Dexter pode ter matado Rita num acesso de ciúmes, incriminado Trinity e forjado a cena do crime para imitar o estilo de Trinity. Dada sua familiaridade com o caso, as coisas pioram quando Quinn vê um retrato falado de um homem ligado a Trinity, alguém chamado Kyle Butler. Ele percebe que o homem no esboço se parece muito com Dexter, e sua curiosidade aumenta quando descobre que a pessoa com o mesmo nome havia sido assassinada pouco antes da morte de Rita.
Determinada a obter respostas, Quinn segue secretamente um agente do FBI até a casa segura onde a família de Trinity está hospedada, esperando confirmar sua suspeita de que Dexter é, na verdade, Kyle Butler. No entanto, sua investigação toma um rumo inesperado quando ele confronta Jonah, filho de Trinity, na loja e tenta mostrar-lhe uma foto de Dexter. Antes que Jonah possa responder, Quinn é pego pelo FBI e levado para proteger o departamento de possíveis consequências. LaGuerta decide suspendê-lo. Neste ponto, Quinn não sabe que Dexter é um serial killer, mas ele sente algo sombrio nele. Embora suas suspeitas anteriores fossem fracas e em grande parte alimentadas por preconceitos pessoais, desta vez ele tinha um motivo legítimo para duvidar da verdadeira natureza de Dexter. E foi aí que ele se envolveu com Stan Liddy. Liddy, um policial de narcóticos corrupto, esconde seus rastros. Ele aponta o passado excessivamente limpo de Dexter e sua necessidade quase obsessiva de controle e sigilo, traços estranhamente semelhantes aos observados pelo sargento Dawkins. Seu garoto é impecável no papel. Ele só saiu do país uma vez. Pares. Paga as contas em dia. Não se mete com ninguém. Digo-te, é tudo demasiado perfeito e um pouco falso. À medida que Liddy continua sua investigação, ele descobre que Luman Pierce está morando na antiga casa de Dexter. Para obter mais informações, ele forja um acidente de carro envolvendo Lumen. Durante o encontro, ele nota itens suspeitos em sua posse, incluindo rolos de lona plástica e sacos de lixo, ferramentas consistentes com o modus operandi do açougueiro de Bay Harbor. Essas descobertas aprofundam as suspeitas de Liddy e o impulsionam a perseguir o caso com ainda mais determinação. A investigação de Liddy toma um rumo mais sombrio quando ele persegue Dexter e fotografa Dexter e Lumen a despejar sacos suspeitos no oceano. Mais uma etapa no M do açougueiro de Bay Harbor. Ele especula que as malas podem conter drogas ou, pior, corpos. A essa altura, o entusiasmo de Quinn pela investigação diminuiu. Ele não demonstra interesse em ver as fotos que Liddy tirou. No entanto, mais tarde vemos que ele os guarda na sua mesa de cabeceira. Deborah havia recentemente confrontado Quinn sobre sua investigação de Kyle Butler, e os sentimentos crescentes dele por ela o fazem questionar seus motivos. Ele começa a ver a perseguição a Dexter como um risco para seu relacionamento com Deborah, e como resultado, Quinn se afasta, deixando Liddy continuar a investigação sozinho, sem restrições e cada vez mais imprudente. Considere isto o seu pacote de rescisão. Terminamos. À medida que Liddy continua a recolher provas, a sua obsessão aumenta. Ele força Quinn a assinar para obter equipamento de vigilância policial e instala câmeras escondidas no apartamento de Dexter, capturando imagens de Dexter e Lumen manuseando facas. Eventualmente, Liddy consegue capturar Dexter e o prende em sua van de vigilância. Encorajado pela esperança de reviver sua carreira, usando fotos e vídeos obtidos ilegalmente como alavanca, ele tenta intimidar Dexter, oferecendo-se para deixar Lumen de fora. Se Dexter confessar seus crimes, Liddy planeja que Quinn faça a prisão por ele. No entanto, o desespero crescente de Liddy o cega para o perigo que enfrenta, nublando seu julgamento. Num momento crítico, Liddy começa a filmar a confissão de Dexter, mas as coisas rapidamente saem do controle. Apesar de amarrado, Dexter chuta o rosto de Liddy, jogando-o no banco da frente da van. Liddy pega uma faca e tenta esfaquear Dexter, mas Dexter revida, virando a lâmina contra Liddy. Lentamente, a faca afunda no peito de Liddy. Ele tenta resistir, mas seus olhos se arregalam em choque enquanto ele enfraquece. Momentos depois, ele morre. Pouco depois de Quinn chegar ao local onde ele acredita que Liddy encurralou Dexter, ele encontra apenas uma van de vigilância vazia, sem sinal de Liddy ou Dexter. Frustrado e inquieto, Quinn deixa mensagens de voz irritadas para Liddy, exigindo respostas. Ele não recebe nada. Assim que ele sai, uma gota de sangue cai em seu pé. Lydia é declarada morta, e Quinn, junto com Dexter, são chamados à cena do crime. E acho que, a esta altura, Quinn está começando a considerar que Dexter foi o responsável. E você? É algo sério? Não examinei a cena do crime. Ficheiro. Acho que ouvi dizer que o Liddy era meio suspeito. Talvez algo tenha voltado para o assombrar. Sua resposta é calma, quase arrepiante, oferecendo declarações vagas que terminam com uma ameaça velada. O aviso mal disfarçado atinge, e Quinn visivelmente recua, perturbada. Sua expressão enjoada e resposta hesitante deixam claro que ele entende a gravidade das palavras de Dexter e decide deixar o assunto para lá. Quinn aqui parece visivelmente assustada. Você acha que ele sabia a essa altura? Comente abaixo. Ao chegarem ao local, descobriram que Liddy, um policial com mais de 40 anos de experiência, havia sido morto com precisão, claramente por alguém altamente qualificado. Morto no mesmo local onde Quinn o vira pela última vez com Dexter. Deborah pergunta a Quinn o que o está incomodando, e a resposta dele mostra o dilema em sua mente. O que é isso? Não sei como dizer.
Não está claro se Quinn evita confrontar Deb sobre o lado sombrio de seu irmão porque teme as consequências para o relacionamento deles e se preocupa com as implicações legais para si mesmo, ou se tem medo do que Dexter pode fazer se provocado. Muito provavelmente, é uma combinação de todos esses fatores pesando muito sobre ele. Não há evidências deixadas para trás, exceto os e-mails de voz incriminadores de Quinn e o sangue em seu sapato. Quinn não tem certeza de como o sangue chegou lá, embora eu tenha certeza de que ele pode ter suspeitado que Dexter o plantou para incriminá-lo. De qualquer forma, está claro para Quinn que Dexter está envolvido neste momento. Quinn deve ter sabido que Dexter havia matado Lydie, e tenho certeza de que seu próximo pensamento foi que ele era o açougueiro de Bay Harbor, o invólucro de plástico, o descarte dos corpos no mar. Tudo era consistente com o modus operandi do açougueiro de Bay Harbor, e agora Lydie estava morto. Pessoalmente, acho muito improvável que Quinn, o policial tão esperto, não tivesse ligado os pontos a esta altura. Alguns podem argumentar que é improvável que Quinn suspeitasse de Dexter como o açougueiro de Bay Harbor a esta altura, mas eu acho isso quase impossível de acreditar. O caso do açougueiro de Bay Harbor, indiscutivelmente um dos maiores na história de Miami, e envolvendo a própria Miami Metro, teria sido de conhecimento público. É quase certo que Quinn estava familiarizado com o caso, tornando provável que ele tenha notado as semelhanças entre seus detalhes e as evidências que Lydia havia descoberto. Então, não é exagero dizer que ele fez a conexão. Quinn é preso, mas permanece em silêncio sobre sua conexão com Lydie. Ele não quer magoar Deb acusando Dexter, sabe que pareceria louco se o fizesse, e provavelmente teme o que Dexter poderia fazer se forçado. Numa reviravolta inesperada, Quinn é libertado. Depois que a análise de Dexter o iliba, Quinn percebe que Dexter mentiu para o inocentar, o que praticamente confirma o envolvimento de Dexter no assassinato de Lydie. Aliviado por evitar a prisão, Quinn até agradece Dexter por salvá-lo, efetivamente pondo fim a quaisquer suspeitas que ele pudesse ter tido. Obrigado. Para quê? Os exames de sangue. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Sim, bem, essa era a única coisa que me impedia. Aí está você. A partir deste momento, a dinâmica entre Dexter e Quinn muda significativamente. Enquanto Dexter permanece reservado e cauteloso, Quinn se torna muito menos agressivo abertamente, sinalizando uma mudança completa na sua atitude e a decisão de simplesmente se afastar por completo. Poderiam ter havido várias razões para a mudança de comportamento de Quinn. O relacionamento crescente dele com a Deb provavelmente o deixou hesitante em fazer qualquer coisa que pudesse colocá-lo em risco. Ele também pode ter sentido que devia a Dexter algum tipo de cortesia depois de ajudá-lo a ser inocentado. No entanto, em um nível mais profundo, acredito que a atitude de Quinn mudou porque ele estava genuinamente com medo de Dexter e incerto sobre do que ele seria capaz. Inscreva-se se você acha que Quinn sabia. Neste ponto, se você ainda não está convencido de que Quinn sabia que Dexter era um serial killer, então tudo o que precisamos fazer é avançar para a 7ª temporada, quando Maria Lagerta começa a suspeitar de Dexter. Após encontrar uma lâmina com sangue na cena do assassinato de Travis Marshall, Lagerta começa a suspeitar que o açougueiro de Bay Harbor ainda está ativo e que Dawkins foi enquadrado. Cada vez mais desconfiada de Dexter, ela elabora um plano arriscado para pegá-lo. Ela providencia a libertação de Hector Estrada, o homem que ordenou o assassinato da mãe de Dexter, da prisão, esperando que a necessidade de vingança de Dexter o leve à sua armadilha. No entanto, Dexter mostra-se igualmente astuto. Ele rapidamente percebe o plano de Lagerta e elabora uma contra-estratégia para desacreditá-la e incriminá-la, transformando a investigação dela em uma catástrofe profissional e pessoal. Quando Lagerta incrimina Dexter pelo assassinato de Hector Estrada, ela está confiante de que finalmente expôs o verdadeiro açougueiro de Bay Harbor. Ela o confronta publicamente na frente de seus colegas, apresentando o que ela afirma ser uma evidência inegável. A carteira de Estrada e uma camisa ensanguentada foram encontradas no barco de Dexter. No entanto, Dexter já havia antecipado seu movimento e preparado o terreno para virar o jogo. Novas evidências surgem, revelando que a camisa ensanguentada está ligada a um antigo processo arquivado e que as impressões digitais de Dexter não foram encontradas na carteira. Em vez disso, as impressões digitais de Lagerta são descobertas, fazendo aparecer uma oficial corrupta desesperada, o suficiente para fabricar provas na tentativa de limpar o nome de sua amiga. Seu filho da puta. Você me incriminou. A essa altura, Quinn já tinha visto o suficiente para desvendar a verdade sobre Dexter. Ele viu Dexter despejar corpos no mar, eliminar Lydie sem deixar vestígios, e agora viu Dexter virar completamente um caso contra a capitã da polícia, conseguindo até mesmo implicá-la no processo. Essa evidência que Quinn tem aponta para o fato de que Dexter é alguém que sabe o que está fazendo. Então, como se fosse planejado, Lagerta acaba morta. É difícil acreditar que Quinn não tenha percebido que Dexter é o açougueiro de Bay Harbor, ou no mínimo, um assassino altamente competente a esta altura. Dexter descartando corpos no mar, matando Lydie sem deixar rastros, virando o caso contra Lagerta e a morte súbita dela. Isso apenas apontava cada vez mais para o fato de que Dexter era um serial killer. Mais tarde, na 8ª temporada, quando Quinn e Dexter vão vigiar Zach Hamilton, um jovem que eles acreditam estar envolvido em um assassinato, eles iniciam uma conversa rara.
Se você cavar fundo o suficiente em qualquer um neste departamento, sabe o que você encontra? O quê? Esta merda. Está lá, e todos nós o temos. Eu sei que você sabe do que estou falando. Não posso discutir com isso. Todos nós temos essa merda. Quinn acaba por questionar Dexter sobre o motivo de Debbie ter confessado ter matado Lagertha, dando a entender que ele sabe mais do que aparenta. Embora nunca o diga abertamente, Quinn insinua indiretamente, através de comentários velados e enigmas, que sabe que Dexter é um assassino em série e que Debbie esteve envolvida na morte de Lagertha. Eu sei que você sabe do que estou falando. É absolutamente claro que, a esta altura, Quinn já ligou todos os pontos. Mais tarde no episódio, quando Quinn pega Dexter perseguindo Zack, desta vez para sua mesa, não para Miami Metro, ele age como se o que Dexter está fazendo não fosse insanamente estranho. Ei, eu sei o que você está fazendo, Quinn. Você bancando o detetive, observando o Zack. Sim, você me pegou. Vou ver a Jamie. Fique de olho no Zack aqui. Quinn encontra Dexter em suas roupas de matar, usando luvas à noite, observando Zack. É quase cômico. Quinn finge não perceber o que Dexter está realmente fazendo, mas é óbvio que ele sabe sem dizer diretamente. Ele avisa Dexter que sabe o que ele está fazendo e não tem planos de impedi-lo, uma escolha muito inteligente. Então, agora você pode estar se perguntando por que Quinn não fez nada a respeito. Bem, imagine o que se passa na cabeça da Quinn. Se Dexter é o açougueiro de Bay Harbor, então ele conseguiu incriminar Dawkins, um ex-operativo das Forças Especiais altamente treinado, bem debaixo do nariz do FBI. Derrube Trinity, um dos assassinos em série mais perigosos e difíceis de capturar na história do ZEUA. Matar Liddy, um ex-policial que tinha vantagem sem deixar vestígios de evidências. Armou e matou Maria Lagertha, uma capitã da polícia, assim que ela começou a se aproximar dele. Tudo isso enquanto mantinha a imagem perfeita de um pai dedicado. Quem? Irmão e analista de padrões de dispersão de sangue. Consegue imaginar o quão aterrorizante deve ter sido? Quem seria Quinn para se opor a Dexter? Sabemos que Quinn é inteligente o suficiente para entender que está completamente fora de sua alçada, e sua opção mais segura é manter distância e evitar interferências. Quinn não é o tipo de cara que se sentiria compelido a entregar Dexter. Ele é um policial corrupto com um histórico de comportamento questionável. Ele encobriu policiais viciados em drogas, vazou informações policiais confidenciais para a imprensa e até roubou dinheiro de cenas de crime. E não é só isso. Na 7ª temporada, também descobrimos que ele aceitou subornos da Irmandade Koshka enquanto trabalhava no departamento de narcóticos. Você acha que fazer vista grossa às atividades de Dexter para salvar a própria pele estaria além dele? A resposta é não. A maioria dos policiais perseguiria Dexter por uma crença genuína na lei e na justiça, mas não Quinn, em parte porque ele não é alguém que se importa profundamente com esses ideais, e em parte porque ele é inteligente o suficiente para saber quando recuar. E por isso, eu até que gosto dele. A relutância de Quinn em perseguir Dexter está profundamente ligada ao seu amor por Deborah. Os sentimentos dele por ela criam um conflito de interesse significativo, pois perseguir Dexter não só arriscaria o relacionamento, mas também devastaria Deb emocionalmente. Quando Deb descobriu que Quinn estava investigando uma conexão entre Kyle Butler e Dexter, o relacionamento quase terminou. Quinn, perdidamente apaixonado, não queria que aquilo se repetisse. Também acho que ele não perseguiu Dexter porque, em um nível distorcido, ele meio que concordava com o princípio do açougueiro de Bay Harbor, matar outros assassinos. Na 7ª temporada, Quinn se envolve com Nadia, uma dançarina do Foxhole. À medida que o laço deles crescia, Quinn se viu cada vez mais envolvido com a perigosa Irmandade Koshka. A situação chegou ao auge quando George, um membro violento da Koshka, começou a usar Nadia para manipular Quinn. O controle de George sobre ela escalou para abuso físico, culminando em um confronto onde ele arrastou Nadia para seu escritório, agrediu e ignorou os avisos de Quinn. Percebendo a ameaça que George representava para a vida de Nadia, Quinn agiu decisivamente, atirando no peito de George para proteger Nadia e a si mesmo. Quinn encenou a situação como autodefesa, chegando a pedir para Nadia atirar em seus braços para tornar a história mais convincente. Ele a incitou a fugir, sabendo que os Koshkas a matariam se ela ficasse. Aqui, vemos Quinn tirar uma vida para proteger uma pessoa inocente, uma decisão que se alinhará com os princípios do açougueiro de Bay Harbor. Dada a personalidade de Quinn e sua disposição para operar em áreas moralmente cinzentas, não é exagero imaginar que ele não se oporia à morte de verdadeiros monstros na sociedade, e assim, faria vista grossa novamente aos assassinatos de Dexter. Mais tarde, quando Dexter mata Oliver Saxon, a gravação da vigilância revela uma sequência bizarra de eventos. O que começa como uma conversa aparentemente comum escala rapidamente. Dexter provoca Saxton para que o esfaqueie com uma caneta, e Dexter responde esfaqueando-o no pescoço com um nível de precisão e eficiência que só um assassino experiente poderia ter. Seu comportamento calmo e a maneira como ele leva um momento extra para se deleitar com o ato antes de voltar ao personagem tornam tudo inquietante de assistir.
Enquanto Bautista assiste à filmagem, ele não consegue acreditar. Ele está em choque que Dexter, o pai amoroso, o analista de padrões de sangue de temperamento brando e amigo confiável, pudesse ser capaz de tamanha violência calculada. Quentin, no entanto, está completamente calmo, em parte porque ainda está de luto pelo derrame de Deb, mas também porque não está surpreso com a capacidade de Dexter de matar, já que ele já sabe do que Dexter é capaz. Sem hesitar, Quinn intervém e declara o incidente encerrado. Autodefesa, rapidamente calando as dúvidas de Batista. É obviamente legítima defesa. A forma como Quinn diz soa quase sarcástica, como se a eficiência de Dexter em tirar a vida de Saxon não fosse surpresa para ele. Portanto, é plausível concluir que ele sabia. E sim, é isso. No final, fica claro que Quinn sabia que Dexter era o açougueiro de Bay Harbor e um serial killer. Ao longo da série, ele viu o suficiente para descobrir. Dexter jogando sacos no mar, matando Stan Liddy, incriminando Doakes e Lagertha, perseguindo Zack Hamilton, matando Oliver Saxon. Sim, ele sabia com certeza. Mas, apesar de tudo isso, Quinn optou por não agir. E as suas razões refletem quem ele era como pessoa e como policial. Ao contrário de Laguarta ou Doakes, Quinn nunca foi um policial que se importasse profundamente com a justiça ou com a manutenção da lei. Ele operava em áreas cinzentas, frequentemente contornando ou ignorando as regras quando lhe era conveniente. Quinn era pragmático e estava perseguindo alguém tão perigoso e habilidoso quanto Dexter, um homem que enganou o FBI, matou com precisão e incriminou Lagertha de forma tão convincente que arruinou a reputação dela antes de sua morte. Simplesmente não valia o risco para ele. Após a morte de Lagertha, é difícil imaginar que Quinn não tenha percebido completamente que Dexter era um serial killer. Na verdade, é certo que ele sabia. Ele viu como Dexter manipulou o caso contra ela e provavelmente entendeu que a morte súbita e suspeita dela não foi uma coincidência. No entanto, Quinn não era movido pela mesma paixão por justiça que outros policiais. Ele era inteligente o suficiente para saber quando se afastar de algo que poderia custar-lhe a carreira ou a vida. Em certo nível, Quinn pode até ter concordado com os princípios de Dexter, tendo matado George para proteger Nadia, e encenado a cena para encobrir. Quinn provavelmente compreendia o raciocínio moral por trás da eliminação de pessoas perigosas que não podiam ser detidas pela lei. No fim das contas, as principais razões pelas quais Quinn permaneceu em silêncio foram sua autopreservação, sua falta de compromisso com a justiça e seu amor por Deborah. Confrontar Dexter teria arriscado o relacionamento deles e causado a ela uma dor imensa, algo que Quinn não estava disposto a fazer, especialmente depois que o relacionamento deles quase desmoronou quando ela o pegou investigando Dexter. Quando Dexter matou Oliver Saxon, a reação de Quinn deixou claro que ele havia aceitado a verdade. Enquanto Bautista estava chocado com as imagens, Quinn calmamente descartou como legítima defesa, não demonstrando surpresa com a capacidade de Dexter de matar. Embora ele pudesse concordar com as ações de Dexter em certo nível, foi seu pragmatismo, seu desapego da justiça e seu desejo de proteger sua própria vida e relacionamentos que o impediram de agir. Quinn não era um herói, nem tentava ser. Ele era simplesmente alguém que sabia quando se afastar de uma luta que não podia vencer. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo sobre o ritual de morte de Dexter.